Vou iniciar a nossa gravação. E vou gravar por aqui também, porque o seguro morreu de velho, né? Então vamos aqui. Pronto, agora está sendo gravada por vários lugares. Então, reforçando quem está conosco, a Camila, a Elisa, a Gabriela, a Gisele e a Jaciene. Estão faltando ainda bem gente, bastante pessoas. Mas nós já vamos tocando a vida aqui. Deixa eu buscar o meu material para vocês terem noção do que nós vamos tratar hoje. Nós estamos aí na unidade curricular número 8, que trata da competência de auxiliar na elaboração da folha de pagamento. Então, deixa eu buscar a minha tela aqui, de modo que vocês compreendam da onde é que eu vou partir. Só um minutinho. Vamos lá. Isso aí. Ok. Gente, folha de pagamento, tudo na vida tem que ter um princípio, certo? Tudo na vida precisa ter uma base. A gente é o que é porque nós temos alguns princípios, né? Nós temos os nossos valores. Qual que é o princípio da nossa fé? A religião que os meus pais vivenciaram, né? Aquilo que eles acreditavam, eu acredito que também seja o bom para a minha vida. Assim como no decorrer do caminho eu posso mudar esses valores, todavia eu não perco os princípios. Então, conforme eu disse, tudo na vida tem um princípio. Na folha de pagamento, dentro do departamento pessoal, não é diferente. Por que não é diferente? Porque a gente sempre vai partir da premissa que eu tenho que ter uma base de dados para que eu possa computar e remunerar os meus trabalhadores. E essa base, deixa eu só buscar minha caneta aqui, essa base trata exatamente do controle de ponto. Só um minutinho, deu uma travada aqui. Deixa eu pegar minha caneta, agora sim. Tudo parte do controle de ponto. É óbvio que tem toda uma sistemática, né, de processo de recrutamento e seleção do trabalhador, isso está mais intimamente ligado aos recursos humanos. Existe o processo de integração, o processo de remuneração, o processo de treinar e desenvolver o trabalhador, agregar o valor, o trabalhador, reter o colaborador, etc, etc. Essas são filosofias, princípios básicos do recurso humano. Todavia, dentro do que se entende para a questão do fechamento de folha de pagamento, o princípio está lá no controle de ponto. Por que no controle de ponto? Porque ele, quem vai evidenciar os movimentos que o trabalhador executa dentro da empresa, para que chegar ao final do mês, a empresa tenha ciência do quanto ele produziu, o quanto ele trabalhou e o que é de direito para ele receber. Então vejam bem, o controle de ponto é o registro da jornada de trabalho dos colaboradores de uma empresa. Controlar o ponto significa anotar todos os horários que compõem um dia de trabalho. Geralmente a entrada, pausa, volta da pausa e saída. O que o autor aqui está dizendo para nós? Quando você for controlar seu ponto, leve em consideração a entrada, a saída para o almoço, o retorno do almoço ou do café, e a saída do trabalhador do seu posto de trabalho, ou seja, despedida da jornada de trabalho. Nesse sentido, o artigo 74 da Consolidação das Leis do Trabalho, ou seja, a CLT, determina que o estabelecimento comercial com mais de 10 funcionários deve anotar os horários de entrada e saída dos colaboradores por meio de um registro
manual, mecânico ou eletrônico. Observe que essa determinação da CLT, com mais de 10 funcionários, ela não serve mais. Por que ela não serve mais? Porque surge aqui a questão da reforma trabalhista, cujo objetivo foi flexibilizar o mercado de trabalho, ou seja, trazer maiores oportunidades do mercado de para o mercado de trabalho, de modo que flexibilize a entrada, o ingresso desses trabalhadores nos postos de trabalho, sem onerar muito mais as empresas. Todavia, o mandatário aqui é que seja feito através de registro manual, mecânico ou eletrônico. Essa determinação serve para qualquer tipo de empresa que tenha mais de 10 funcionários em uma filial. Isso daqui eu faço questão de trazer, porque é o que preconizava a legislação antiga, a legislação antes da reforma trabalhista. Né? Antes da reforma, ela se falava em 10 funcionários. Né? Pós-reforma, nós vamos ver como que isso funcionou, como isso funciona. Todavia, é importante levar aqui em consideração a forma de registro, né, as batidas, registro manual, mecânico ou eletrônico. Nós vamos compreender como que isso funciona. Se eu não tenho esses princípios, antes de entrar nessa legislação específica, se eu não tenho isso muito bem estruturado dentro do departamento pessoal, a empresa pode vir sofrer consequências prejudiciais ao seu bom andamento. Igual eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu compartilhar aqui para vocês entenderem do que eu estou dizendo aqui. Ó. Só vou compartilhar a minha tela. Ó. Estou já imaginando aí. Só buscar aqui. Beleza. Dou muita risada na tua aula. Não, aqui nós vamos ficando velho, nós vamos ficando atrapalhados, Camila. É que você... Eu fico pensando se eu estivesse lá na sala presencial. Eu ia falar para você. É mais um palhaço dando aula do que mesmo um professor, viu? Eu dou muita risada. Eu lembro numa época dessa, Camila, um calor desgraçado. Não sei se vocês me conhecem, eu sou bem magrinho. Até que na pandemia eu engordei um pouco, eu engordei 2 quilos. Dá pra você ver que milagre, né? De março até agora engordar 2 quilos. Mas eu me lembro que num dia de calor para arregaçar, eu vestido todo de socialzinho, comecei a observar que os alunos iam de bermudas, menino de shortinho. Eu falei, quer saber de uma coisa? Direitos iguais, se vocês podem vir de bermuda e short, eu também vou dar aula de bermuda. Como a gente é magro, né, não existe uma separação entre canela e coxa, é tudo igual. Eu arregacei minha calça e fui até lá em cima, virou um short. Quem que bate na porta? A supervisora. Isso. E aí, para desenroscar aquela desgreta? Não desenroscava de jeito, mas levei uma caruda que você nem imagina. São os percalços da vida aí. Então vamos lá, gente. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. O que vocês estão observando aqui? Aqui vocês estão observando um ponto eletrônico. Uma marcação de ponto. E aí, inclusive hoje, a turma da tarde me fez essa pergunta. Professor, qual que é a diferença de um auxiliar de DP para um analista de DP? A diferença muitas das vezes está nisso aqui que eu vou fazer com vocês. Essa análise profunda, né? Bater o olho e perceber que as coisas não estão corretas. Deixa eu só pegar minha caneta aqui, que eu vou desenhar um negócio aqui. Só um minutinho. Observe que a marcação desse ponto consta do dia 26 ao dia 25 do 6, ou seja, 26 do 5, 26 de maio, a 25 de junho de 2020, é desse ano. Um dia eu pego a folha, esse espelho de ponto de um trabalhador e estou lá analisando. E aqui já dá para a gente observar um monte de situação errada. Eu primeiro busquei isso daqui só para vocês terem noção como é que foi feito o contrato de trabalho desse trabalhador. Ele tem um contrato que ele inicia às 7 da manhã
ele sai para almoçar às 10h30, retorna às 11h30 e sai às 17 horas. Isso aqui é mandatário, isso aqui está lá no contrato dele, ok? Mas vamos entender como que foi o movimento do trabalhador. Então, eu sei que em contrato está lá, 7 às 10h30, às 11h30, às 17h, trocando em miúdos. Ele tem uma jornada de trabalho que vai das 7 às 17 horas, ok? Vamos observar com maior profundidade. Eu, quando olhei esse ponto aqui, quase tive um infarto, né? Pior foi a dona da empresa. Deixa eu complementar ele melhor aqui, que daí vocês vão ver o tamanho do estrago. Quando não se tem essa percepção, para vocês terem uma noção do valor de um profissional de DP ou RH dentro da empresa. Deixa eu compartilhar para vocês terem uma visão melhor aqui. Aqui, esse é o ponto. Primeiro ponto que ela me enviou, que eu pedi para fazer uma auditoria, e dedo de auditor tem dedo podre, né? Você já pega exatamente aquele que está cagado, e aí deu esse aqui. Vejam bem, aquele trabalhador ele tem um contrato de trabalho que vai das 7 da manhã até as 17. Isso eu mostrei para vocês lá. É a mesma situação aqui, viu, gente? Então aqui nós estamos analisando o dia 26, que caiu numa terça-feira, o dia 27, que caiu numa quarta, 28 numa quinta e 29 numa sexta. E aqui me consta que no dia 30, que foi o sábado, o trabalhador faltou, tá? Reforçando aquela ideia de que dia de sábado também é considerado dia útil. Não adianta o trabalhador vir falar para mim, eu fui trabalhar sábado e não me pagaram hora extra. Se ele não trabalha em sistema de compensação, então o dia de sábado é considerado hora normal. Vamos ver então o movimento numa terça-feira desse trabalhador. Observe bem. Horário de entrada desse trabalhador aqui, 5 horas e 56 minutos. Para quem entra às 7 da manhã, quer dizer, ele já tem 1 hora e 4 minutos aí de hora extra, correto? Perfeito. Vamos observar uma segunda, e aqui eu já começo falando de falhas. Ele saiu para almoçar às 10 horas e 6 minutos. E alguém me perguntou um dia, professor, se o trabalhador tem lá no contrato dele o horário de saída para o almoço, ele precisa manter isso? Isso é padrão? Não, gente, a empresa ela pode movimentar esse horário, desde que ela obedeça o que preconiza o artigo 74 ou 78 da CLT, a respeito das intrajornadas. Uma jornada acima de 4 horas tem que ter 15 minutos de descanso, e uma jornada acima de 6 horas precisa ter 1 hora de intervalo para repouso e alimentação aí. Mas vamos lá. Esse trabalhador aqui, ele saiu às 10h06 e retornou às 11h02. Observe que ele não cumpriu aqui 1 hora de almoço. E aí a importância da reforma trabalhista no sentido de trazer menos prejuízo para a empresa, né? Porque se é no regime antigo, esse trabalhador ele deveria retornar para o seu posto de trabalho às 11h06, fazendo aqui exatamente 1 hora de almoço, certo? Todavia, que ele não fez. Aqui ele fez 54 minutos de almoço. Antes da reforma trabalhista, se a fiscalização pega esses 54 minutos aqui, a empresa deveria pagar para ele não os minutos faltantes que ele deixou de cumprir para sua jornada de repouso e alimentação, mas sim 1 hora extra, todos os dias, certo? Pós a reforma, se essa empresa ela for notificada ou autuada pelo Ministério do Trabalho, ela fica responsável por pagar apenas os minutos que ele não cumpriu aqui na jornada de alimentação. No caso aqui, 4 minutos, certo? E ele saiu
às 17h11. Lá no contrato de trabalho dele diz que a jornada é das 7 às 17. E ele saiu às 17h11. Muito bem, vamos observar alguns erros aqui, certo? Observe que as horas trabalhadas dele total computadas foram de 10 horas e 19 minutos. Olha o que o ponto eletrônico estava fazendo com essa empresa. O ponto eletrônico pediu para pagar para ele 2 horas e 35 minutos. E eu lhes pergunto, isso está certo ou isso está errado? O que vocês acham? Se vocês tivessem que trabalhar numa empresa, imagine uma empresa que tem 100 funcionários dentro dessa condição aqui, ó. Olha a realidade do trabalhador. Ele entrou às 5h56 e saiu às 17h11. Tá errado. Perfeito. Onde é que você percebeu o erro? Não pode ultrapassar 2 horas de hora extra que faz no dia, né, na questão. Além da carga horária dele, que ele entrou aqui 5 e pouquinho e saiu praticamente 5h11. Opa, já gostei disso aí. Quem que opinou aí foi a Jaciene? Isso, perfeitamente. Primeira observação, muito bem observada. O trabalhador não pode passar 2 horas de 2 horas extras por dia. Poder até pode, viu, gente? Mas é em circunstâncias que lá na frente eu vou explicar para vocês. Necessidade imperiosa e motivos de força maior. Mas não é feito de qualquer maneira não, viu? Tem todo um procedimento para se realizar isso. O trabalhador pode fazer até 4 horas extras no dia, dentro dessa condição de força maior e necessidade imperiosa. O que não é este caso aqui. Por que não é este caso? Porque todos os dias estão repetindo isso daqui, ó. 2 horas e 28 aqui, 2 horas e 42 minutos aqui, certo? E assim por diante, ó. 2 horas e 56 aqui, 2 e 5 aqui, 4 horas e 23 aqui, ó, que pancada, gente. Né? 2 horas e 5 aqui, 2 e 33, enfim. Alguma coisa está de errado nesse processo aqui. É isso que a gente vai vasculhar, isso que nós vamos entender. Conforme a Jaciene observa, eu já ficaria atento por que está dando tanta hora extra ali, ó, 2 horas e 35. Se você olhar com maior profundidade, vocês vão enxergar uma aberração aqui. Que essa aberração, além de dar um tiro no pé da empresa, e esse ponto aqui é real, viu? Eu só não vou contar qual é a empresa. Pedi até para tirar o nome da empresa ali, para não trazer aqui nenhum problema de dano moral, né? Para a gente não ter problema, também porque a aula está sendo gravada, etc, etc, está sendo exposta ao público. Mas, além da empresa estar dando um tirambaço no pé de permitir que o trabalhador continue acima de 2 horas extras ali, ela também está tendo um outro tipo de prejuízo. Alguém consegue detectar? Alguém consegue enxergar aí? Ter o olhar de ninja e perceber o que está acontecendo? Oi. Boa noite, gente. Entrei agora, então acho que eu tô meio perdidinha. Quantas horas extras por dia que o funcionário pode fazer? 2 horas, ô Tatiane. 2 horas Por dia? por dia. Isso. E por que não pode fazer mais? Porque entre uma jornada e outra, você precisa ter um período de descanso de 11 horas. Isso é lei, entendeu? Quando você faz todos os dias mais de 2 horas, automaticamente você compromete essas 11 horas de descanso aí. Exemplo, se eu dou aula no Senac até às 22 horas, no outro dia eu só posso entrar lá no Senac a partir das 9h30. Eu não posso começar às 7 da manhã. E as empresas fazem isso na caruda, né? Fazem na caruda. Só que se o Ministério do Trabalho pegar, é bucha. E eu vou mostrar para vocês aonde é que as empresas estão enrolando a unha. Principalmente agora em e-social.
Vocês nem tenham dúvida disso. Vocês vão começar a aprender agora, daqui por diante, vai ser muito interessante para a vida pessoal. Por exemplo, assim, aí era uma máquina de ponto digital, né? Sim, sim. E quando é aquela máquina de ponto que é cartão, sabe? Sim, sim. Aquelas que baixa o cartão. Marcação, mesma coisa, marcação mecânica, não muda em nada. Tanto a manual. E supondo que o funcionário faça um ano, não, claro, o ano inteiro, porque não é todos os dias, mas a maioria dos dias, 3 horas e meia de hora extra, isso está errado? Com certeza, amiga, com certeza. Com certeza. Você só vai poder fazer horas extras a mais. Nós vamos entrar dentro dessa questão, quando nós falarmos de horas suplementares. Nós só vamos poder entrar dentro desse contexto quando se tratar de necessidade imperiosa e motivo de força maior. Como que funciona isso? Vamos imaginar que você trabalha no hospital, certo? Você é enfermeira lá. De repente, o pessoal foi aí num casamento e a maionese que foi servida lá regaçou todo mundo. Foi todo mundo numa hora só para o hospital. Pronto, um surto de problema gastro em todo mundo, né? E aí? É isso aí. E aí? Eu preciso do profissional. Então eu vou precisar, isso é um motivo de necessidade imperiosa, não dá para dispensar o funcionário, senão o paciente vai morrer. É a mesma coisa, pega uma fábrica de sorvete aí, acabou a energia e eu preciso recondicionar a minha produção, senão eu vou acabar perdendo tudo. Não dá para dispensar o funcionário, certo? Nesse sentido, eu posso até fazer uso de 4 horas de trabalho a mais do trabalhador, é um motivo de força maior. Né? Acabou a energia e só voltou a energia mais tarde. Aí eu vou ter que tocar minha produção até mais tarde. Perfeitamente. É possível isso? Sim, é possível. Desde que, no prazo de 10 dias, comunique às autoridades competentes. Quem são as autoridades competentes? O Ministério do Trabalho e o sindicato da categoria. Perfeito? Perfeito. Camila, você está com a mãozinha levantada? Pode falar. Professor Rogério, eu queria te perguntar se o E-Social está no lugar do RAIS. Perfeitamente, perfeitamente. Essas informações, a relação anual de informação social, tanto a RAIS quanto o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, eles já são informados automaticamente através do E-Social. E é nisso que nós estamos tendo problema, tá, Camila? Por exemplo, pessoas que vão lá receber o seu seguro-desemprego, pessoas que vão receber seu seguro-desemprego e a empresa não informou lá no CAGED, não deu baixa no CAGED. Ao olhar do governo, esse empregado ainda continua trabalhando, então não liberou para ele o seguro-desemprego, que é um problema com o RAIS. O funcionário foi lá buscar o PIS, só que o abençoado do empregador esqueceu que houve uma transição da RAIS, quando a gente tinha que baixar o programa lá da RAIS e fazer a declaração, e agora esse programa está incluso dentro do E-Social, não informaram o RAIS. Na hora que o trabalhador vai lá para sacar o seu PIS, não tem nenhum depósito feito para ele, não tem nenhum informe ao governo, entendeu? Entendi. Então é isso. Então, pessoal, deixa eu mostrar para vocês agora o que está acontecendo neste caso aqui. Ó. Deixa eu sair dessa tela, porque a próxima que eu vou mostrar é a mesma coisa, todavia, já de uma maneira mais simplificada. Observe esse primeiro horário aqui, fique atento. 2 horas e 35 minutos. Olha o que eu vou mostrar agora para vocês. Deixa eu descompartilhar aqui. E vou compartilhar isso daqui. Isso. Deixa eu compartilhar essa tela aqui agora. Espera aí. Estamos aqui. Olha só. Lembra que naquele primeiro momento eu tinha detectado que tinha dado 2 horas e 35 minutos? Na verdade, não são 2 horas e 35 minutos, gente. É 1 hora e 4 minutos que a empresa teria que pagar para esse trabalhador.
Professor, mas por que dessa mudança? Um pé de moleque para quem acertar aonde é que estava o furo aí. É Eu? porque o funcionário fez mais horas de almoço? Não. Você quase foi. Porque Tá. eu vi que ele entrou às 10 e saiu e voltou 1 hora, se não me engano, meio-dia. Então ele fez mais horário de almoço, não foi? Não, na verdade, quer ver quem está falando comigo? Camila. É a Camila. O Camila, na verdade, não é isso. Você quase foi no rumo certo. Na verdade, é que o sistema estava computando hora de almoço como hora extra, trazendo um prejuízo para a empresa todos os dias de mais de 1 hora. Ó, se eu não acho, essa empresa deve muito para mim, você não acha, não? E aí está uma guerra judicial, porque quem que vai pagar quem agora? Professor, como é que você prova para nós que o sistema estava computando o horário de almoço? Gente, o horário de almoço ele não deve ser computado como horas trabalhadas e nem tampouco remunerar ela por isso. Vocês estão entendendo? Eu trabalho 8 horas por dia, todavia eu fico 9 horas na empresa. Por que eu fico 9 horas? Porque 1 hora foi dada como repouso e alimentação. Certo? Então vejam bem. Sim. Deixa eu te perguntar, que nem você tá falando aí que quando você bate, no caso, né, o dedo aí, já fica registrado, porque ele estava registrando o horário de almoço como hora extra. Mas Isso. quando a gente bate o dedo, ele automaticamente já não é registrado lá no Ministério do Trabalho? Ele é. É justamente sobre isso que eu vou falar com vocês nessa noite, como consertar isso. O que a Lei 1510 fala e o que a Lei 397 fala. 397, é isso mesmo. Então, esses aparelhos que faz essa pontuação aí, que nem, né, esses registros, eles podem dar o erro, então. Com certeza, com certeza. É isso que eu estou ensinando vocês a ficarem atentos. E vou entregar para vocês uma ferramenta para afinar isso. Não confiem 100% no ponto. Conforme a Jaciene falou, mas eu registrei o dedo lá e agora? Posso apagar? Sim, você vai poder consertar. E vai ter que justificar para o Ministério do Trabalho o porquê consertou. Apagar? Não. Certo? Você vai poder consertar isso. Feita a cagada está feita. Ok? Pode falar, Camila. Então, é porque eu não sei se é isso mesmo, mas eu acho que deve ter um tempo para. Porque, por exemplo, o funcionário vai lá, registra o ponto e, que nem a GCN falou, vai direto para o Ministério do Trabalho, né? Eu acho que antes do Ministério do Trabalho entrar em contato com a empresa para saber o que está acontecendo, há um tempo para a empresa consertar, né? Na verdade, funciona da seguinte maneira. Na verdade, não vai para o Ministério do Trabalho. Ele fica armazenado na memória e aí o agente fiscal do Ministério do Trabalho, no dia da perícia, da auditoria, ele vem e faz a leitura desse ponto, certo? Automaticamente ele não vai. Mas tratando dessa questão de tempo, ele fica armazenado pro resto da vida ali. O que acontece é o seguinte, vamos imaginar que eu cheguei para trabalhar às 19 horas e faltando 5 minutos para as 19 eu bati o dedo, certo? Lá no ponto eletrônico. Daqui a pouco eu fico naquela confusão, perdi aquele bendito aqui papelzinho que só serve para encher o saco. Eu perdi o papelzinho e fico naquela, bati o dedo, não bati o dedo, bati o dedo, não bati o dedo. Aí você vai e bate às 19 horas. Ele não considera, viu? Ele vai só considerar uma batida. E no caso, a última. Então, no intervalo de 5 minutos, 10 minutos, ele descarta uma leitura e só faz a outra leitura. Tá? Normalmente os pontos são programados dessa forma. Agora, apagar o que ele leu, esquece. Tá? Eu vou mostrar para vocês quais são os mecanismos aqui, porque é comum, viu? Porque, na verdade, essa gestão foge do controle do empregador. Essa gestão está muito assim na mão do empregado. Se o empregado ele não é orientado e conscientizado qual é a forma correta de se fazer isso, pronto. Temos aí serviço para arrebentar só com isso. Deixa eu mostrar para vocês aonde é que a gente afina isso. O que estava acontecendo nessa empresa. Deixa eu só buscar aqui.
Cadê a minha... Tá aqui. Só um minutinho. Deixa eu apagar esses dados aqui, que fica mais fácil. Pois eu vou mandar essa planilha para vocês. Vocês vão me agradecer pro resto da vida. Quem for trabalhar nesse setor ou quem já trabalha, você vai ver que ela é mó da hora. Tá aqui, ó. Deixa eu aumentar minha fonte aqui, minha tela. E aqui você vai entrar com o nome do... Deixa eu aumentar um pouco a tela aqui, vai que alguém está de celular, fica mais fácil para enxergar aí. O nome do colaborador, né? Vamos lá. Paulo Roberto Martins. É o nome do cabra lá. Opa, escrevi certinho aqui. Paulo Roberto Martins. Perfeito. Vamos lá, horário de entrada do trabalhador. Vou provar aqui para vocês. Aqui, ó, é importante que quando trabalharem com essa planilha, a gente precisa fazer essa configuração aqui, ó. Qual que é a carga horária de trabalho do trabalhador? Neste caso aqui, esse trabalhador trabalha de segunda a sexta em sistema de compensação. Observe que ele está desobrigado de trabalhar o sábado. Por quê? Porque ele trabalhou 8 horas e 48 minutos. Quem trabalhou 8 horas e 48 minutos de segunda a sexta, ele fez no seu total 44 horas. Então, quem cumpriu com a carga horária de 44 horas mensais, está ok. Semanais, certo? Está ok. Então, nós vamos programar, que é o caso deste trabalhador, por isso que eu deixei aqui com 8 horas e 48 minutos, né? Ah, professor, mas lá na minha empresa trabalha 8 horas. Perfeitamente. Você vai colocar aqui 8 horas. E no sábado, você vai trazer tudo isso aqui, 8 horas, e no sábado vai ter que trabalhar pelo menos 4 horas, para dar as 44 horas. Concorda comigo? 8 vezes 5, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, 5 dias. 5 vezes 8, 40 horas. Com 4 horas no sábado, 44 horas. Não é o caso dessa empresa. Essa empresa ela trabalha 8 horas e 48 minutos por dia, ou seja, 8,8 horas por dia. Qual foi a entrada do trabalhador? Ele entrou às 5 horas, e lembrando, gente, que essa planilha aqui vocês não coloquem em ponto, tá? Pode digitar direto aqui. Deixa eu ver qual horário que ele entrou, só para eu não falar besteira aqui. Ele entrou às 5h56. Veja bem, 5, você pode escrever direto aqui, ó, 5h56, ele já vai colocar o ponto para você. Saiu para almoçar às 10h06. Deixa eu conferir se é isso mesmo. Opa, não deu certo, não. Deixa eu ver se é isso mesmo. Às 10h06. 10 horas e 6 minutos. Voltou para o seu intervalo às 11 horas e 2 minutos. E saiu às 17 horas e 11 minutos. Tá vendo que ele já calculou aqui? E você pode confiar nessa planilha. Ela é fidedigna. Quando eu lancei aquele ponto lá que estava acusando 2 horas e 35 minutos, para cá, eu detectei esse erro. Então, veja bem, as horas extras do trabalhador aqui em questão é somente 1 hora e 31 minutos. E não do jeito que estava lá 2 horas e 30 e tantos minutos, certo? Porque estava computando o horário de almoço, tá? Estava computando o horário de almoço. Então, quer dizer, a empresa estava pagando 1 hora a mais todos os dias. Agora, pensa isso computado em 100, 150 funcionários. Olha o tamanho do rombo que isso vai dar na empresa. E lembrando que nós estamos tratando de hora extra, né? A hora que a gente começar a fechar a folha de pagamento de fato, vocês vão perceber que a hora extra ela vai ter reflexo. Reflexo no 13º, reflexo nas férias, reflexo no adicional de insalubridade, por aí afora vai.
Fala, Tati. Rogério, uma dúvida minha, vamos dizer. Por exemplo, assim, está correto. Lá no meu serviço, eu trabalho das 8 às 18, com 1h30 de almoço. Eu trabalho 8h30, certo? Você De entra, segunda a quinta, você entra às 8. eu entro às 8, Uhum. saio meio-dia para almoçar, Certo? volto 1h30 Certo? e saio às 18. Certo. Dá Perfeito. 8h30, certo? Uhum. Isso de segunda a quinta. Na sexta, eu vou até às 5h30 e trabalho um sábado sim, um sábado não. Correto, correto. A gente precisa entender, porque assim, é bem provável que isso esteja lá na sua convenção coletiva, que seja feita dessa forma. Ou então a empresa programou que seja... Não, eu acho que foi uma programação lá. Certo. Você está trabalhando 8h30 por dia, correto? Só que Uhum. no sábado você trabalha até que horas? Das 8 ao meio-dia. Das 8 ao meio-dia, 4 horas. 4 horas. Então no sábado você vai trabalhar 4 horas. Deixa eu ver aqui uma coisa, fazer um teste aqui. Espera aí. 4 horas. E durante a semana, 8 horas e 30 minutos, certo? Isso. E na sexta, 8 horas. Porque eu saio às 5h30. Então vamos ver aqui. Se ela fechar redondinha aqui, a empresa está certa, ok? Se não fechar, Não, eu acho que fecha, mas isso não tem problema? não. Tipo assim, Não. esses horários meio bagunçados? Não tem problema. O importante é você fechar a semana com 44 horas, certo? Entendi. Você não pode... Eu fiquei com medo de Não, problema. não. Sexta-feira você trabalha 8 horas, né? Trabalho 8. Que você falou? Dá as 44 horas semanais. Fazendo as contas, 44 horas semanais, perfeitamente. Perfeitamente. É que eu achei que... Não. Isso tem que estar na carteira, né? Porque na carteira não tá assim, não. Na verdade, às vezes não está lá na carteira, às vezes ele está lá no contrato seu de trabalho. E aí nós vamos observar durante o curso a necessidade de empresas que precisam ter quadro de horários fixados. Lá você bate ponto? Lá eu bato ponto. Só eu bato ponto. O resto não. Ué, mas por que isso? Porque lá só eu tô registrado. O restante tá terceirizado. Entendi. Daí a máquina de ponto funciona só para um funcionário. Só para mim. Olha que lasqueira. Então, Lasqueira mesmo. viu, Tatiane? Correto está, tá? Não está errado, não. Você não pode ter uma semana superior de 44 horas, porque o que ultrapassa disso ou é hora extra ou é banco de horas. Se for banco de horas, precisa ter um acordo entre o empregador e o empregado. Não se pode fazer banco de horas aí. O empregador impôs o banco de horas. Ele não impôs nada. Se o funcionário não concordar, não tem nada feito. Certo? É um acordo por escrito, inclusive, né? Empresa que quer deixar de pagar hora extra e repercutir isso em banco de horas. Então, no teu caso aqui está certo. Nós vamos entender que tem algumas semanas estranhas, algumas jornadas diferentes aí, né? A jornada... Na verdade... deixa eu ver. Na verdade, Rogério, peraí, agora que eu tô lembrando. Então, essas meia hora jogada de segunda a quinta no meu, é para passar 2 horas numa semana para poder folgar na outra. Entendi. Pode fazer isso sim, viu, ô Tati? Não tem problema não. Dá 46 horas e meia. Sim, isso que eu acabei de fazer o cálculo aqui é porque na outra semana você vai abater isso, né? Isso, Bater 4 horas. exatamente. Isso aí dá algumas discussões, que isso aí é muito semelhante à tal da semana espanhola. Semana espanhola é assim, tem semana que você trabalha 54 horas na semana.
Se você trabalhou 54 horas naquela semana, isso implica que na outra semana você vai trabalhar 30 horas, certo? Mas dá muita discussão aí nos tribunais aí, a tal da semana espanhola, tá? É mais ou menos dentro disso que você está fazendo aí. Uma semana você trabalha superior, a outra você trabalha compensando ela, certo? Uhum. Perfeito, perfeito. Então tá, vocês entenderam o uso dessa planilha aqui, gente? Depois eu vou mandar ela para vocês aí, tá bom? Entendi. Isso aí vai ser de grande valia para vocês. Basta entrar aqui, só lembrando, não coloca aqui 2 pontos não, certo? 8, entrou às 7h30, então você já coloca 7h30 de uma vez, não precisa digitar aqui os 2 pontos não, tá? Aí ele já vai calculando tudo para você, se teve adicional noturno e etc, etc, tá bom? Muito bem, deixa eu descompartilhar a nossa planilha. Então eu quero que vocês entendam o seguinte, tudo parte do ponto eletrônico. Se o teu ponto eletrônico está errado, provavelmente você vai ter um fechamento de folha errado. Porque é o controle do ponto que vai te dar aí a noção da jornada do trabalhador, quantas horas ele trabalhou. Mas o meu regime aqui é mensalista. Não me importa se é mensalista, se é horista. Importa que vai ter desvio lá no fim lá, e não vai ter como fugir disso, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu buscar a minha tela aqui agora. Espero que vocês tenham compreendido aí da onde é que eu tirei, que eu vi que essa empresa estava pagando 1 hora a mais desnecessariamente. E arrumamos um rolo, porque daí a empresa quis processar o dono do ponto eletrônico, e tá um rolo desgraçado, né? Porque imagine uma empresa que está pagando aí 1 ano inteiro, né? E detalhe, né, gente? A empresa não tem poder de mexer no ponto. O máximo que você faz ali é um ajuste de relógio, de horas, certo? Agora, mexer nele internamente, hipótese alguma. Pode falar, Camila. Rogério, o que é mensalista e horista que você acabou de falar? Mensalista é quando ele tem a percepção do salário dele por mês. Ele trabalha no regime de 220 horas ou 180 horas, enfim. O pagamento dele é por mês. Já o horista, ele ganha em função das horas. Por exemplo, eu trabalho no regime horista. Resumindo, se eu der aula, eu ganho. Se eu não der aula, eu não ganho nada. Se eu trabalhar 6 horas, eu vou receber por aquelas 6 horas. Certo? Se eu trabalhar 4 horas, eu vou receber por aquelas 4 horas. Já no regime mensalista, não. No regime mensalista, você tem que receber a jornada diária, que é 8 horas por dia, ou 44 horas semanais, ou 220 horas mensais, dentro das jornadas padrões, né? Porque tem algumas jornadas aí que são diferenciadas. Você pega um advogado, por exemplo, o advogado trabalha só por força de lei 4 horas por dia. É um regime diferente, certo? Não sei se eu consegui explicar isso para você. Quem tá no regime mensalista e quem está no regime horista. Tem outros regimes também, viu? Tarefeiro, que trabalha por tarefa, né? Aquele que trabalha por produção, aquele que trabalha por comissão e assim por diante. Todavia, os 2 modelos mais empregados no mercado de trabalho são o horista e o mensalista. Tá? Tati está com a mão levantada, mais alguma pergunta? Pode perguntar aí, gente. Precisa. Eu esqueci de abaixar minha mão. A gente ganha bem, é para isso mesmo. Vamos lá. Deixa eu dar sequência aqui. Então, o ponto eletrônico esquece essa ideia de 10 funcionários. Nós vamos chegar nessa leitura aqui. Vamos observar algumas sanções na marcação de ponto. Quando eu disser a respeito de sanção, gente, quer dizer proibição. O que é vedado, o que não pode. Quais são as proibições, né, que nós traduzimos como sanções na marcação de ponto. Qual que é a lei que fala a respeito do ponto eletrônico? A lei do ponto eletrônico, ela está alicerçada na portaria 1510, que passou a valer em 2009.
ela regulamenta o sistema de registro eletrônico de ponto, ou seja, o SRP, Serviço de Registro de Ponto. Entre os seus principais pontos estão a proibição da restrição de marcação de ponto. O que essa portaria quer dizer relativo à restrição de pontos? Eu tenho certeza absoluta que um monte de vocês já passaram por isso. Tipo assim, hoje vai dar mais de 2 horas extras sua, você não bate o ponto não, viu? O que a empresa está fazendo? Ela está te proibindo, ela está restringindo. O que é o ponto eletrônico? Vamos traduzir isso em outras palavras. O ponto eletrônico, sim. Desculpa te interromper. Se o funcionário trabalhar sempre mais que 2 horas, uma vida inteira para aquele patrão dele, e uma hora ele sair de lá e ele for atrás dos direitos dele, dá muito problema, né? Põe problema nisso, minha filha, porque assim, 5 anos atrás, 5 anos retroativo, ele vai receber tudo. E o problema desse ponto é que ele vai gerar uma questão chamada supressão de horas extras. O que é supressão? Além de eu pagar por danos morais, eu tenho que pagar todas as médias de horas extras que ele fez nesse período todo. Ou seja, durante 5 anos atrás, ele vai pegar essa supressão de horas extras, essas horas extras incidirão nas férias dele, incidirão no 10º. Sim. Mas mesmo se ele já tiver recebido, por exemplo, a maioria das empresas, o funcionário trabalha mais que 2 horas por dia, mas ele recebe por elas. Mas sabe o que acontece, Tati? Eu tenho muita experiência com isso nas perícias que eu faço. A maioria das empresas, elas lançam isso por fora, ela não vai na folha de pagamento. Então o empregador prefere pagar por fora, por quê? Quanto mais eu aumento a remuneração do trabalhador, maior eu vou ter que recolher a título previdenciário, vai aumentar o recolhimento previdenciário. Vai aumentar para o trabalhador o recolhimento do imposto de renda, enfim, vai aparecer em tudo. A esparrela vai ser grande. Então a empresa, para evitar esses custos adicionais, essa economia besta, ela paga por fora, certo? Não coloca no olerite dele não coloca na folha de pagamento, a gente paga por fora. Todavia, o trabalhador já recebeu, como você bem disse aí, mas não vai deixar de trazer dor de cabeça para a empresa. Por quê? Porque a empresa vai ter que indenizá-lo moralmente, porque quem ficou acima de 2 horas fazendo hora extra, não descansou às 11 horas, aí começou o enguiço. Quer ver outro enrosco? Quem pagou o adicional de hora extra por fora, deixou de recolher a alíquota correta para a Previdência Social. Aí tem um problema com o governo, entendeu? E se acaso pagar na folha, mesmo que sejam mais 2 horas, está comprovando mais ainda, né? Aí ele daí que ele está certificando. Exatamente. O único problema que ele não vai ter diretamente é com o empregado, a não ser por danos morais, né? Porque esse trabalhador ele não descansou a quantidade que deveria ter descansado. Mas, todavia, o trabalhador também já recebeu, entendeu? Não tem muito o que se questionar nesse sentido, tá? Deixa eu ver no chat se tem alguma pergunta. O chat está piscando aqui. É a Júlia. Uma pessoa que trabalha como motorista tem direito à insalubridade? Ô, Júlia, é assim, vai depender do laudo de insalubridade feito pelo engenheiro de segurança ou médico do trabalho. Porque assim, eu preciso saber com o que esse motorista ele está transportando. Deixa eu trazer um exemplo para você. Se o motorista ele transporta diesel, combustível, transporta líquidos inflamáveis, cachaça, ou transporta gás, coisa desse tipo, ele sai da figura da insalubridade e passa para a figura da periculosidade, que é mais crítico ainda, certo? A insalubridade ela é paga em cima do salário mínimo, a periculosidade é paga em cima do salário base. Todavia, se esse motorista, vamos imaginar que é um motorista que transporta a van, que leva o pessoal para fazer hemodiálise no hospital, certo? Principalmente isso acontece muito em prefeitura que eu pego. E esse motorista tem o direito ao adicional de insalubridade. Por quê? Porque ele está transportando pacientes infecto-contagiante.
contagioso, certo? Tem um risco biológico acentuado ali. Ah, mas o motorista ele não transporta isso, ele trabalha num caminhão frigorífico, transporta carnes. Então, aquele frio lá gera insalubridade para ele também. Então, assim, cada caso é estudado em específico de acordo com os 14 anexos da NR15, que trata do assunto, entendeu? Então, vai variar, vai depender da avaliação feita no ambiente de trabalho. Se você falar para mim o tipo de motorista que é aí, eu já te dou uma luz aqui se ele tem direito ou não, certo? Se ele for motorista, não é todos que tem, realmente, o Tati. Antigamente saía distribuindo insalubridade para meio mundo, aí é torto e direito, né? Hoje não mais, hoje depende da avaliação do ambiente de trabalho, certo? Então vamos lá. Mas aí, no caso, ele trabalha com roupa, ele transporta roupa, né, jeans. Aí não entra nesse negócio? Na verdade, ele transporta a roupa, aí eu vou ter que avaliar, porque a roupa ela não vai gerar o direito à insalubridade, porque ela não é inflamável, ela não é nada disso, certo? Inflamável, quando eu digo que ela é inflamável, é assim, gente, precisa ter ponto de fulgor. O que é ponto de fulgor? Você tem um combustível que a menor desprendimento de gases já gera aí faísca e gera incêndio, tá? Não é o caso da roupa. A roupa precisa de muito fogo para ela, a hora que pega também aí, só Jesus não. Existe, por exemplo, assim, aqui na borda mesmo, tem muita fábrica de cortina. Então, a Sim. pessoa, ela trabalha de motorista, de buscar tecido em outras cidades, de levar como é que fala? Levar as caixas lá que vende, sabe? Sim, sim. Isso por si só não gera insalubridade. O que pode gerar insalubridade é o nível de ruído que está lá na cabine. Se esse ruído do caminhão for acima de 85 decibéis, insalubridade, não tem nem que conversar. Por quê? Porque não dá para pôr protetor no trabalhador, motorista. Senão ele não vai escutar nada e vai bater esse caminhão. Então, assim, primeira coisa que a gente avalia é o nível de ruído. Qual outra coisa que a gente vai avaliar para ver se vai dar o direito à insalubridade? A vibração de corpo inteiro. Se esse caminhão ele não tem manutenção adequada, se é um caminhão mais antigo, pode ter certeza absoluta que essa vibração vai gerar o adicional de insalubridade para ele, certo? Então, por isso que eu estou dizendo, cada caso é um caso. É um caso. Você é de Borda da Mata, Tati? Tô. Ah, que da hora, eu dei aula numa carreta, não sei se você lembra que ficou lá na praça, mas eu conheci tanta gente da hora aí. Tinha um que não saía de velório, qual que é o nome dele, meu Deus do céu? Era o Ramiro. Ô, Ramiro, isso daí! O Ramiro não pode ver um velório. É o próprio, o Ramiro, e tinha uma mulher também que dava uma louca, né? Ela ficava subindo os postes, como é que chama, meu Deus? Ai, meu Deus, tá subindo. A Janete? Não, ela tinha um apelido, Dita não sei do que, como é que é? Dito do Funá. A própria, isso aí. Tá vendo como é que eu sou conhecido na região? Oh, meu Deus do céu. Essas coisas só acontecem em Borda da Mata. Deixa eu ver aqui. Vamos lá então, pessoal. Então, essa questão da restrição da marcação de ponto é isso daí. Proibir o trabalhador de marcar o seu ponto. Nossa, vai começar mais cedo hoje, pelo amor de Deus, não marca o ponto, senão vai dar merda aqui. É disso que a portaria está falando. Proibição de restrição. Ou seja, restringir a marcação, deixar que seja feita. A proibição dos marcadores automáticos. Após reforma, isso aqui está dando pano para manga. O que é, gente? Essa marcação, o que é? Só um minutinho. Pronto? É o Rogério? Fala, Pica-Pau. Bom, e você? Manda aí. Pessoal, só um minutinho aqui, eu só vou atender uma emergência aqui. Pode falar. Certo.
Sim, sim. Uhum. Deixa eu fazer o seguinte, eu estou dando aula aqui, terminando a aula que eu já ligo para você, certinho? E eu te esclareço, pode deixar que eu te esclareço como que deve ser feito isso, tá bom? Falou, garoto. Tá, tchau, tchau. Muito bem, pessoal, desculpa aí, essas emergências surgem, mas vamos lá. Proibição de marcadores automáticos. Então, isso está dando uma discussão ferrenha. Qual que é a discussão ferrenha? Porque proibia-se até então a pré-assinalação. O que é uma pré-assinalação? O que é uma marcação automática? A impressão é que todos os dias o trabalhador faz aquele mesmo horário. Aí eu entro às 8 e saio às 17. Todos os dias essa mesma situação. Então, a portaria 1510, ela proíbe isso. Marcador automático ela não aceita. Certo? E aí vem a reforma trabalhista e vai dizer que isso agora é permitido. É já que nós vamos entrar dentro dessa confusão aí e vocês vão ver como é que nós vamos resolver isso, tá bom? A proibição da alteração das informações registradas. É o que vocês disseram aí. Ah, o funcionário bateu o ponto errado. E agora? Agora, errado está. O que a empresa ela pode fazer? Ela pode fazer uma retificação, tá, gente? É diferente de alterar. Ah, o trabalhador bateu meia hora antes e não podia ter batido. Meu Deus do céu, ele não fez o período de interjornada dele, ou seja, ele não descansou às 11 horas entre uma jornada e outra. E agora? Agora está feita a caca. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer a retificação dessa informação. Vou mostrar logo aqui na frente como que se faz isso. A emissão, o que ainda está entre os seus principais pontos? A emissão obrigatória de comprovante da marcação a cada registro efetuado. O que é o comprovante? Sabe aquele bendito daquele papelzinho que vai torrando a paciência da gente? É aquilo lá que ele está falando. Não existe ponto que você bata o dedo e ele não sai em nenhum papel. Precisa se comprovar a marcação de cada ponto. Certo? Vamos seguindo aqui. E aí veio uma nova portaria, aquela portaria que eu falei para vocês, uma portaria nova, porque essa 1510, ela instituiu a obrigatoriedade da marcação do ponto eletrônico, a implantação do ponto eletrônico. Já a portaria 373 de 2011, ela ofereceu às empresas a possibilidade de utilizar sistemas alternativos de controle de ponto. E alguns exemplos são marcação de ponto online, por meio de um computador, notebook ou tablet, marcação de ponto mobile, por meio de um smartphone. Ou seja, o que o governo fez? Eu vou cercar todo mundo agora não vai ter a desculpa, mas o meu trabalhador trabalha longe do ponto, não tem como eu ficar batendo ponto. Não, peraí, você vai ter que comprar um dispositivo agora para que ele tenha a condição de bater seu ponto. É a mesma coisa, pega aí uma fazenda, onde os trabalhadores trabalham lá colhendo morango, né? Ah, tá lá na roça. Como é que o trabalhador vai sair lá da roça, vai lá no escritório para bater ponto? Sem chance, né, gente? Então, o que o governo falou? Peraí, eu vou implantar então a portaria 373, que eu vou criar alguns dispositivos que lá na roça o trabalhador tenha condição de bater seu ponto. Então, nós temos regras. Se a empresa optar pelo uso de um sistema alternativo de registro de ponto, os empregadores devem garantir que ele não faça restrições à marcação do ponto eletrônico. Além disso, a marcação não pode ser feita de forma automática, o sistema não pode admitir a exigência de autorização prévia para a marcação de sobrejornada, ou seja, você chegou na segunda-feira, já marca aí todos os dias aí, né? Isso é marcação de sobrejornada. Por fim, estão proibidas alterações ou exclusões dos dados registrados pelos empregados. Então, a mesma portaria, essa portaria 373, ela vai reforçar o que a portaria 1510 instituiu. Porém, ela vai trazer orientações de modo que abra possibilidade de outros meios para a coleta desses pontos aí. Gente, se tiver dúvida aí, pode me barrar, viu?
que eu vou parando aqui. É que eu fico escondido atrás das câmeras e não vejo se vocês estão perguntando coisas aí no chat. Então vamos aprofundar nessa questão aí das sanções da marcação de ponto. Uma das mudanças mais recentes no controle de ponto, que é a portaria 1510, atualizada em 2015, publicada pelo Inmetro, a norma rege modificações sobre os relógios eletrônicos de ponto, ou seja, os REPs. Quais que são as regras? Ela determina que, entre outras coisas, o ponto seja suspenso ou impedido em caso de abertura do equipamento. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de olhar um ponto eletrônico de perto. Ele tem um lacre, como se fosse o relógio da CEMIG. Então, se aquele lacre for violado, isso implica que o ponto foi aberto. Então, esse ponto ele precisa ser suspenso imediatamente, seja por motivo de manutenção ou por violação. Isso até que o fabricante do relógio realize o desbloqueio. O único profissional legalmente habilitado para bloquear e desbloquear isso é o próprio fabricante lá, fabricante dos relógios. Outra alteração é que os botões exclusivos de relação instantânea de marcação, conhecida como RIM, os botões emitem documento com as marcações de ponto efetuadas nas 24 horas anteriores. Devem estar presentes no relógio e identificados pelas cores vermelha e azul, respectivamente. Além disso, o arquivo da fonte de dados, ou seja, o AFD, só poderá ser armazenado em memória externa por meio da porta fiscal em caso de situação crítica. É o caso da memória esgotada, equipamento aberto ou sem papel. Prioriza-se sempre outras portas de saída, caso existentes. Deixa eu explicar isso de forma mais clara para vocês. Opa, cadê um ponto aqui para eu mostrar? Caramba, cadê o ponto? Deixa eu pegar uma imagem de um ponto aqui. Aqui, ó. A maioria dos pontos, gente, observe que ele tem duas portas de entrada aqui, ó. Vamos imaginar que esse ponto aqui esgotou a memória. Então, o que o operador lá que vai trabalhar no departamento pessoal no RH, ele vem aqui com o pendrive, ele espeta o pendrive aqui e retira as informações. O que mais que ele diz que é obrigatório aqui? Ele está dizendo a respeito desses dois botões aqui, ó, conhecido como RIM, que é o relatório instantâneo de memória. Ou seja, se chegar um fiscal aqui, eu não preciso chegar no fim do mês para ele processar as informações. Ou seja, através desses botões aqui, ele consegue retirar nas 24 horas anteriores todo o movimento que ocorreu nesse ponto aqui, certo? Deixa eu voltar lá agora. Estão compreendendo a minha fala aí, gente? Então vamos lá. Qual que é outra restrição? Eu já vi empresa fazer isso aqui é proibido, ó. O registro de ponto eletrônico utilizado como catraca. Ou seja, o sujeito acabou de passar lá, já contabilizou o ponto dele. Será que isso pode? Então vamos lá. O registro de ponto eletrônico, registro eletrônico de ponto, de acordo com o artigo 3º da portaria 1510 de 2009, será usado exclusivamente para controle de ponto, não podendo ter a função de catraca. Vocês sabem lá quando vocês estudavam lá, quando vocês estavam lá presentes no Senac, né? Quando passa aquela catraca lá. Qual é o objetivo daquela catraca? É ter um controle efetivo de pessoas que entram e que saem através de uma codificação. Uma pessoa estranha que ela não tenha acesso, a não ser que ela passe por baixo da catraca ou pula por cima. Porque caso contrário, ela não vai conseguir passar porque ela não está codificada, ela não está credenciada a entrar lá. Todavia, essa catraca ela não pode ser utilizada com fins de batidas de ponto. É o que a portaria 1510 fala, certo? E aí veio a tal da Lei da Liberdade Econômica, conhecida como Lei 13.874 de 2019, e ela trouxe aqui um enunciado relativo ao controle de ponto. Ela vai dizer lá no artigo 74 agora da CLT, reformulada no parágrafo 2º, gente, quando vocês forem interpretar uma lei, normalmente partam desse princípio, viu?
o artigo já vem escrito na frente. Artigo 74. Essa simbologia de dois cifrões se cruzando aqui, nós chamamos isso de parágrafo, tá? Parágrafo 2º. Para os estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores. Lembra que na antiga redação, que eu mostrei para vocês, tratava-se de 10 trabalhadores. Agora, na reforma trabalhista, conhecida como liberdade econômica, vai dizer que para os estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores, será obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções expedidas pela Secretaria Especial da Previdência e Trabalho e do Ministério da Economia. Permitida, aqui está o rolo, ó, permitida a pré-sinalização do período de repouso. O que significa essa pré-assinalização? Isso é um conflito de lei, viu? Isso aqui dá muito pano para manga, porque tem muita gente fiscal do Ministério do Trabalho que ele não aceita isso. O que é a pré-assinalação? Se eu trabalho de segunda a sexta, que é o caso aí da Tati, né? Eu entro às 8 e saio às 18. Se todo dia isso é comum para ela, o que a lei da liberdade econômica está dizendo? Tati, não precisa bater ponto, não. Tá, mas que hora que eu vou marcar meu ponto? Só quando eu tiver uma atividade em exceção. O que seria uma atividade de exceção? Ela fez uma hora extra nesse dia. Ela saiu mais cedo esse dia. Porque essas coisas, gente, têm repercussão, inclusive a nível civil. Certo? Vamos imaginar aqui que um trabalhador que tem a jornada das 7 da manhã e vai às 5 da tarde, ele saiu do seu posto de trabalho e falou para o empregador que ele tinha que acertar um negócio no banco. Certo? E lá se foi o infeliz. Envolveu num roubo, roubou uma mercadoria e agora a polícia está investigando. E aí, chega lá na empresa, está um ponto pré-assinalado lá, que ele saiu às 17, quando na verdade ele saiu ao meio-dia. Olha que angu de caroço, porque a polícia vai perguntar, quem é que está acobertando quem aqui? Observe que isso tem reflexo na esfera civil. Ora, se esse trabalhador não está de atestado, se ele não está de férias, ele deveria estar onde, gente? Trabalhando. Entende como isso? Por isso que eu sempre digo, trabalhador ele quer sair mais cedo, nós não podemos, de fato, prender ninguém no campo de trabalho. Todavia, gente, faça esse infeliz bater o ponto. Saí para a rua, bati meu ponto, fechei o ponto. Porque o que acontecer dali por diante, a empresa está isenta de qualquer responsabilidade. Por quê? Porque ficou claro e evidente que no momento da ocorrência daquele infortúnio, ele não estava mais presente no campo de trabalho. Ou seja, estava aí na rua fazendo aí as suas atividades. Entenderam isso? Então, o que a reforma traz? A partir de 20 trabalhadores. E essa semana ainda eu fui confrontado com uma dúvida de uma empresa. Ela me ligou e disse, professor, nos tire uma dúvida. Uma vida inteira nós utilizamos o ponto eletrônico. Todavia, o ponto eletrônico está dando um rolo desgraçado. O pessoal sempre batendo errado, ninguém segue o caminho. Eu posso aniquilar o ponto eletrônico e utilizar a marcação do ponto manual? Eu disse para a empresa, é um conflito que vocês terão aí a ser resolvido. Por quê? Porque na lei da liberdade econômica, ele está dizendo que com mais de 20 trabalhadores, olha a liberdade que ele me dá, que tem que ser marcado esses registros de forma manual, mecânico ou eletrônico. Porém, uma lei não derrubou a outra. A Lei 13.874, ela não revogou a Portaria 1510. O que isso significa? Que o ponto eletrônico continua sendo obrigatório. Então, você não pode sair simplesmente de um ponto eletrônico e partir para um ponto manual porque você acha que o teu processo está errado. Não é tão simples assim. Entenderam, gente? Dentro da esfera trabalhista, nós temos aí muitas mangas para serem descascadas. Alright? Dúvidas até aqui?
E aí nós temos os tipos de marcações, né? Nós temos aí a marcação manual. O que seria essa marcação manual? É o registro realizado pelo colaborador da empresa, manualmente no livro de ponto do funcionário, assinalando qualquer erro, falta ou consequências pontuais do funcionário. Esse livro manual, ele pode ser um tirambaço no pé. É obrigatório? Sim, é obrigatório. Só que, se o funcionário também não é orientado a marcar o seu ponto de forma correta, corre-se o risco desse infeliz fazer todas as marcações erradas e a gente registrar isso, e isso ficar uma contraprova contra a própria empresa, certo? Ah, professor, mas as empresas com menos de 10 funcionários, então, estão desobrigadas de marcar? Infeliz quem pensa assim. Porque se esse trabalhador, pensa em uma empresa que tem menos de 10 funcionários, se esse trabalhador resolve ingressar na justiça e alegar, eu fazer a hora extra todos os dias, todavia a empresa não tem nenhuma marcação de ponto para comprovar que o trabalhador realmente se comportava dessa forma, entendeu? Então a marcação de ponto manual, ela é uma possibilidade, todavia o trabalhador precisa ser muito bem treinado para isso. A marcação mecânica, acho que alguém falou desse registro mecânico aí, né? O registro mecânico é o registro que, através do relógio de ponto cartográfico, o colaborador insere um cartão e o relógio imprime o dia e horário da marcação de ponto do funcionário. O cartãozinho para dar problema. Não sei se alguém já chegou a trabalhar com isso, mas assim, tinha um infeliz, um miserável que ia lá, na hora de bater o ponto, ele esquecia o cartão dele lá. E eu chegava na pressa para bater o meu ponto, já estava o cartão do outro lado e eu bati em cima de novo. Olha que merda que virava isso. Esse cartão aqui, eu não sei se alguém lembra, era uma máquina, acho que eu tenho até uma foto dela aqui. Deixa eu ver aqui. Ah não, não está aqui. Você pode enfiar a foto no negócio? É como se fosse uma máquina de picotar. Alguém lembra? Você enfiava o cartão lá e dava uma picotada. Ou então ele escrevia eletronicamente ali. Tá vendo que ele tem aqui o dia, a entrada, a saída, a entrada. E assim, todos os dias, a gente ia fazendo a marcação da nossa rotina lá. Certo? E esse é o registro mecânico. Então vamos lá. E aí existe o registro de ponto eletrônica e magnética, né? Ponto eletrônico é um sistema que registra os horários dos colaboradores por meio de um equipamento eletrônico e essas informações ficam salvas nesse aparelho. Os registros podem ser marcados por biometria. O que é biometria, gente? É quando eu coloco o meu dedo ali e ele faz a leitura a partir da biometria. É uma porquice desgraçada isso aí, não sei se vocês já viram, né? Tem gente que moe o dedo na língua e coloca lá, porque o dedão está tão desgastado que não consegue fazer a leitura, e o infeliz moe o dedo na língua para o leitor poder fazer a leitura. É o mesmo sistema de banco, né? Quando você vai no caixa eletrônico, enfia teu cartão lá e o cartão pede que, e o caixa pede que você faça lá a biometria. O cartão magnético, né? Que é aquele que eu expliquei para vocês, sem ou até mesmo por reconhecimento facial. Quais que são as regras? Receber diretamente a identificação do trabalhador, sem interposição de outro equipamento. Obter a hora do relógio de tempo real, isso é extremamente importante. A gente tinha muito esse problema com o horário de verão, que muitas das vezes mudava o horário de verão, mas o relógio não mudava. E o pessoal do RH esquecia de atualizar ele, estava lá a confusão marcada, o sujeito marcando uma hora a mais ou uma hora a menos, né? Registrar a marcação do ponto na memória do registro de ponto, imprimir o comprovante do trabalhador, aquele folhetinho que a gente guarda por uns 10 dias, de repente vem o sol, tira toda a informação dele, geração do arquivo de fonte de dados, ou seja, o AFD, a partir dos dados armazenados na memória do registro de ponto, para o Ministério do Trabalho e Emprego. Por isso que eu falei para vocês, tem como apagar? Não,
eu tenho ali uma MRP, né? A gravação do arquivo de fonte de dados em dispositivo externo de memória por meio da porta fiscal, aquela porta de USB que eu falei para vocês. Inclusive, quando o fiscal do Ministério do Trabalho ele chega na empresa, ele não conversa com ninguém. Ele vai com o pendrive dele lá no ponto eletrônico, espeta lá e retira toda a vida da empresa, toda a informação da empresa ali. Emissão da relação instantânea de marcações com as marcações efetuadas nas 24 horas precedentes, contendo cabeçalho com identificador e razão social do empregador, local da prestação de serviço, número de fabricação do registro de ponto, número sequencial de registro, número do piso e nome do empregado e horário da marcação. O que ele está dizendo? Ele está dizendo a respeito disso daqui, ó. Tá vendo esse comprovantezinho aqui? Só um minutinho. Aqui, ó. Comprovante de registro. Olha o que ele precisa conter. CNPJ, local de trabalho, número do registro de ponto. Quem bate ponto pode observar que está tudo isso lá, ó. O nome do trabalhador, o número do PIS do trabalhador, a data que ele bateu o ponto, o horário e o número de série desse aparelho aqui, ó. Certo? O número de série. Esse é o comprovante que ele está falando. E aí, os relatórios do controle de ponto, né? Espelho de ponto. O que é um espelho de ponto? É o relatório que mostra todos os pontos batidos pelo funcionário num determinado período, tanto os pontos válidos como os ajustes de ponto, já que eu vou mostrar isso para vocês. Temos também outro tipo de relatório chamado folha de frequência. Mostra os pontos batidos pelo funcionário num determinado período, porém apenas os pontos válidos e aprovados, além de informações como classificação, entrada ou saída e também o total de horas trabalhadas. Ele é um pouco diferente do espelho de ponto, porque o espelho de ponto ele mostra tudo, né? Inclusive aquilo que foi retificado. Aqui não. A folha de frequência ela apresenta somente aquilo que foi aprovado pela empresa. O relatório resumo é o relatório enviado mensalmente para o contador ou empresa de contabilidade com o intuito de fazer o processamento de folha de pagamento. Então, se a empresa ela não tem o RH lá dentro dela e nem o departamento pessoal, é natural que quem vai fazer essa tabulação de dados é o pessoal da contabilidade. Nesse sentido, o pessoal da contabilidade vai processar esses dados através desse resumo aí. E aí eu tenho o arquivo de fonte de dados e o arquivo de fonte de dados tratados. Vou mostrar isso para vocês. É um relatório utilizado exclusivamente para fins de fiscalização do governo, do Ministério da Economia, para garantir que as marcações de ponto estão sendo feitas corretamente e principalmente não estão sendo alterados e burlados. Então vejam bem, aqui eu trouxe um modelo aqui, ó, de arquivo de fonte de dados. Ele faz a captura dos dados pelo auditor fiscal do trabalho ou pelo software de acesso ao relógio, onde é realizado o download ou exportação do arquivo. Observe que ele vai fazendo a leitura de tudo, ó. Todos os movimentos, todos os campos, ele vai fazendo a leitura ali, tipo de registro, identificador e assim por diante. O que mais? Arquivo de controle de jornada para efeitos fiscais, né? O controle de jornada para efeitos fiscais é um dos arquivos que o programa de tratamento de registro de ponto é responsável pela geração quando a empresa receber a visita de auditores fiscais. Então, observe bem. Aqui, ó, é aonde é uma leitura de código binária, aonde tem uma conversão de um software que vai demonstrar para o auditor do Ministério do Trabalho as inconsistências geradas nas batidas de ponto, né? E aqui, ó, o arquivo, esse aqui é o que o fiscal do Ministério do Trabalho mais pede, ele compara esse outro ponto aqui, que é um ponto geral, com o ponto tratado.
Dá uma olhada para vocês verem aqui, ó. O arquivo fonte de dados tratado, ou AFDT, é um outro arquivo solicitado pelo auditor fiscal quando a empresa recebe a visita por fiscalização e é gerado pelo programa de tratamento de registro de ponto, né? No AFDT, contém todas as batidas e as informações tratadas no software de tratamento. Exemplo, inclusões e desconsiderações de batidas, batidas pré-assinaladas, motivos de inclusão e desconsiderações de batidas. Observe aqui, por exemplo, aqui, ó. Ele fez um registro aqui e ele já fez uma tratativa, ó. Ele está informando para o agente fiscal que nesse dia aqui, ó, através desse código aqui, houve uma batida indevida. O que é uma batida indevida? Eu vou ter que dar uma justificativa para o fiscal. O trabalhador esqueceu. Só que, gente, essas esquecidas aí costumam custar caro. Sabe por quê? Porque isso aqui cai muito em Ministério Público. Porque tem um monte de empresa que ele aproveita da questão do trabalhador e acaba tratando muitas vezes o trabalhador como escravo. Não tem hora para entrar, não tem hora para sair, enfim. É como se não tivesse o controle da jornada do trabalhador. Isso aqui, para cair na mão do Ministério Público, é um palito. Só que o problema de cair na mão do Ministério Público é esse camarada aqui, ó, que eu vou escrever. Alguém já ouviu falar nessa palavra aqui, gente? Alguém já ouviu falar esse termo aqui? TAC? Sim ou não? Respondam para mim aí. Gente, vocês estão aí? Rogério, eu nunca ouvi falar. Então, o dia que a sua empresa passar por esse processo aqui, é hora de ter muita preocupação. Esse termo aqui, ó, ele chama termo de ajuste de conduta. Vamos imaginar que o Ministério Público percebeu que os seus trabalhadores, lembra lá daquele primeiro modelo de ponto eletrônico que eu mostrei para vocês? O fiscal do Ministério do Trabalho percebeu que os seus trabalhadores estão batendo todo dia, 1 minuto atrasado, 1 minuto antes de cumprir a jornada de almoço, de repouso, não estão cumprindo a interjornada, pronto, isso virou um ataque. Ataque hoje, gente, para vocês terem uma ideia, é assim, ó, a multa, ela é por R$3.000 por cada item não cumprido, por descumprimento, R$3.000, mais 8 parcelas, normalmente é assim, 8 parcelas de R$1.000 por trabalhador. Então, nós estamos falando aqui de R$11.000 de cara, certo? Só que, pensa aí, nós estamos falando isso de forma individualizada, tá bem? Para cada trabalhador. Só que a tua empresa tem 100 trabalhadores dentro dessa condição. Então, serão 100 vezes 11.000. Dá uma continha boa, né, gente? Minha empresa tem 10 trabalhadores só. Perfeitamente. 10 vezes 11, você vai pagar aí R$110.000 de multa por descumprimento de TAC. E detalhe, quando gera um ataque, você gerou uma dor de cabeça para o resto da vida da empresa. Porque sempre você será cobrado de cumprimento de TAC. Então, nunca permita que a sua empresa caia dentro dessa condição de descumprimento de TAC. Tá certo? Entenderam isso? Essa batida indevida. Ok. Eu vou ter que justificar para o fiscal do Ministério do Trabalho por que a batida do trabalhador foi indevida. E muitas das vezes,
essa justificativa não cola, tá? Então vamos resumir a questão do controle de ponto. Vamos falar a respeito de atrasos. O que é atraso? O camarada chega atrasado lá para trabalhar. O artigo 58 da CLT, ele traz o seguinte conceito, ó. A duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não excederá de 8 horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. Aí a Tati fica para morrer, né? Ela fala, mas peraí, se são 8 horas, por que eu estou fazendo 8 horas e 30 minutos? É porque foi expressado outro limite. E para expressar esse outro limite, gente, a empresa precisa comunicar ao Ministério do Trabalho, viu? Tem contabilidade que vai fazendo a torta e direito e não comunica. Qual que é o risco? Vamos imaginar que lá no caso da Tati não foi comunicado esse 30 minutos a mais aí de supressão de horas. Certo? De compensação de horas, aliás. Corre o risco da Tati receber tudo isso em hora extra. Porque, para efeito do Ministério do Trabalho, ele não reconhece esse limite fixado. Ninguém comunicou ele, entendeu? Então, a empresa pode ter outro limite? Eu trabalho na minha empresa 9 horas e meia. Perfeitamente, pode trabalhar. Sem que a empresa tenha que te pagar 1h30 de extra. Desde que você trabalhe em forma de compensação. O importante é que a tua semana coincida com 44 horas semanais. Certo? Parágrafo 1º. Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinárias as variações de horário no registro de ponto não excedente de 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos diário. Esse parágrafo foi incluído pela Lei nº 10.243, no dia 19 de junho de 2001. O que eu quero dizer para vocês? Se você chegar atrasado 5 minutos, isso é tolerável. E se você bater adiantado também, não será computado como hora extra, ou seja, não pode ser descontado 5 minutos o fato de você chegar atrasado e nem vai ser pago como hora extra o fato de você chegar adiantado. Esses 5 minutos. Mas aí o que gera confusão na cabeça do povo é exatamente esses 10 minutos diários aqui, ó. Então deixa eu explicar isso melhor para você. Você veja bem, se você chegou 6 minutos atrasados de manhã, quantos minutos você pode atrasar no horário de almoço sem que não haja desconto no seu pagamento? E esse é o entendimento. Se você atrasou 6 minutos de manhã, implica que no horário de almoço você pode atrasar somente 4 minutos. Entendeu? Porque 6 mais 4 serão 10 minutos diários. Eu já peguei a empresa fazendo errado. Ela, considerando 10 minutos na entrada, 10 minutos na saída do almoço, 10 minutos no retorno do almoço, não é. Os 10 minutos, como o próprio texto diz, eles são diários. Vamos lá. Um trabalhador saiu para almoçar. Na hora de retornar, ele retornou 7 minutos atrasados. Certo? Quantos minutos ele pode atrasar no período da próxima saída? Apenas 3 minutos. Você soma um ao outro. Se der 10 minutos, não é passivo de desconto nenhum. Passou de 10 minutos, pode sentar a caneta dele e descontar dele. Tem empresas aí, gente, que estabelecem 15 minutos de atraso, viu? A partir de 15 minutos de atraso, ela já desconta descanso semanal remunerado, as horas do trabalhador, etc, etc. Vamos lá. Vamos resumir. Esquecimento da marcação. Se o trabalhador esqueceu de marcar o ponto, então eu preciso criar políticas internas que oriente, que advirta, que suspenda e até demita o trabalhador. Por quê? Porque isso pode gerar um ataque, um termo de ajuste de conduta. E o Ministério Público não vai ter dozinho de você não, certo? O que o Ministério Público ele vai fazer? Ele vai autuar, ele vai multar. Outro ponto importante, horário britânico.
Não é permitida a marcação de ponto britânico, horário padrão. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar aí o caso da Tati. A Tati entra todo dia para trabalhar, vamos imaginar, 8h30. O que a Tati religiosamente faz? Marca o ponto às 8h30. Bata o dedo redondinho. Isso está errado, viu? Isso é horário britânico. Qual é o horário que a Tati tem que bater o ponto? Deixa eu mostrar para vocês aqui. 8h25, 8h26, 8h29, jamais 8h30. Porque 8h30 é o horário redondinho, horário britânico. Vocês sabiam dessas informações ou não? Eu não sabia. Não pode, viu, gente? Professor, eu nem sabia que existia esse negócio de horário britânico. Ué. Já viu que negócio é achar britânico, horário inglês, horário redondinho. Na legislação brasileira não pode, não é permitido. Na minha empresa nós não utilizamos ponto eletrônico, a gente utiliza marcação manual. Acho que eu até tenho um exemplo aqui, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu acho que eu tenho um exemplo de um ponto manual aqui. Dá só um time aí que eu estou buscando aqui. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu acho um espelho de ponto aqui. Não é aqui não, que absurdo, é aqui. Vamos lá. Só um minutinho que eu estou abrindo aqui para vocês verem o que é um espelho de ponto. Ele vai demorar um pouquinho. Enquanto isso, deixa eu ver se tem alguma informação aqui no chat. Ô Tati, quando você perguntou lá se tem algum aplicativo que consegue para isso, do que você estava falando? Aqui, gente, ó, esse aqui é o modelo de marcação de ponto, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá vendo? Isso é uma marcação de ponto, manual. Deixa eu aumentar aqui. Olha lá, ó. Vamos imaginar que o trabalhador, na primeira jornada dele, primeira jornada, vamos considerar que seja a jornada da manhã, né? Ele entrou lá às 9h30. Ele não vai marcar 9h30, ele vai marcar 9h31. Saiu para almoçar às 11h32. Retornou meio-dia e 32. Saída. Saiu às 16h48. Né? Essas são as batidas de ponto, quando é feita de forma manual. Então aqui eu tenho um espelho de ponto aqui, ó. O que o pessoal do DP faz? Pega esses dados e lança no sistema para processar a folha de pagamento. Certo? Então tem o dó de quem tem que fazer esses lançamentos aí, que é dor de cabeça, né, gente? É um pouco mais trabalhoso. Deixa eu voltar para minha tela aqui agora. Entender a questão do horário britânico? E agora deixa eu... Já estou caminhando para a finalização da nossa aula. Como é que passa rapidinho aqui, né? Eu tenho que afirmar o pé para poder
trazer. Deixa eu ver quem está comigo aqui. Ó, a sala tem bastante gente hoje, hein? Só dar uma olhada. Ah, não, ainda está faltando ainda o Diego. Cadê o Diego Danto que não estou vendo? O Marcelo está por aí. Opa, firme e forte ali, ó. Gabriele nunca falta, né? Sempre está aí em dupla aí. Muito bom isso. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, gente. Compreendido até agora o que eu falei? Tá claro para vocês? Então vamos lá. Então vamos lá. Resumindo ainda. A respeito de quadro de horário. O que eu quero dizer com isso? Que lá nos artigos 74 e 75 da CLT, através da portaria do Ministério do Trabalho, número 3.626 de 91 e 1.510 de 2009, no seu artigo 13 ela diz assim, ó, a empresa que adotar registros manuais, mecânicos ou eletrônicos individualizados de controle de horário de trabalho, contendo a hora de entrada e de saída, bem como a pré-assinalação do período de repouso ou alimentação, fica dispensada do uso do quadro de horário. Ou seja, se eu tenho toda essa marcação, o que é quadro de horário, gente? Eu não sei se vocês já tiveram aí a oportunidade de ir lá perto do ponto eletrônico do Senac, quando vocês vão lá tomar água naquele bebedouro de baixo lá. Tem um quadro de horário lá que mostra lá todos os trabalhadores do Senac, né? E a jornada de trabalho que eles fazem. Então, o que é a pré-assinalação? Anotação no cabeçalho do cartão de ponto ou livro de ponto, o horário destinado ao repouso. Isso é polêmico. Todos os dias eu marcar lá que eu saio das 11 horas ao meio-dia para almoçar. Isso de maneira repetitiva. Por quê? Porque os agentes fiscais, eles entendem que não elimina o quadro de horário. Ou seja, eu preciso ter um quadro de horário lá especificando isso. Microempresa e empresas de pequeno porte estão desobrigadas de manter quadro de horário. Isso é uma lei complementar lá, 123, artigo 51, inciso 1º de 14 de dezembro de 2006. Vejam bem, as empresas que estão obrigadas a manter o quadro de horários fixados perto do ponto eletrônico, elas têm que tomar cuidado com a questão da multa. A falta de quadro de horário acarretará multa mínima de R$ 40,25 a R$ 4.025,33, dobrado na reincidência, oposição ou desacato. Ou seja, se o fiscal do Ministério do Trabalho ele consta que há necessidade de ter lá o quadro de horário dos trabalhadores fixados, ele pode aplicar essa multa que varia de R$ 40 a R$ 4.000 na empresa. Certo? Passar a próxima tela aqui. Não vou entrar nesse assunto aqui agora. Deixa eu só trazer um modelo para vocês aqui, porque eu preciso falar da teoria e preciso falar da prática para vocês. Só um minutinho aqui que eu vou buscar algo bastante prático aqui que as empresas não fazem e acaba dando problema. Deixa eu só buscar aqui. Só um minutinho. Só um minuto que já vou achar aqui. Achei. Eu estou abrindo aqui. Já está abrindo aqui. Pronto. Pronto.
O que vocês estão enxergando aqui? Isso aqui é o que eu fiz com uma empresa. O problema é você querer penalizar o seu empregado porque ele bateu o ponto errado, sendo que você não orientou qual é a forma correta de assim fazer. Então, isso aqui é muito importante, a gente fixar perto do ponto do ponto eletrônico onde o trabalhador tenha que bater seu ponto lá. Eu trago algumas recomendações aqui, ó. Fique atento. Não realizar intervalo inferior a 1 hora ou superior a 2 horas. Para quê? Para alimentação. Né? Então, gente, alguns acordos trabalhistas aí, pós-reforma, diz que o trabalhador pode tirar 30 minutos para intervalo de alimentação. Todavia, ele precisa sair 30 minutos mais cedo, né? Por quê? Porque ele trabalhou 30 minutos a mais, ou então a empresa que pague isso como hora extra. O correto é que o trabalhador tenha pelo menos 1 hora de alimentação aí e não superior a 2 horas. Batida de ponto, né? Qual que é a forma correta de se fazer e qual é a forma incorreta de se fazer? Fique atento aos intervalos. Numa jornada diária acima de 6 horas, intervalo de 1 a 2 horas obrigatório. Numa jornada de 4 a 6 horas, 15 minutos, isso é obrigatório. E para quem trabalha até 4 horas, não tem intervalo. Entre uma jornada e outra, respeite o intervalo mínimo de 11 horas de descanso entre uma jornada e outra. Exemplo, se no dia anterior nós trabalhamos até as 22h15, a entrada do dia seguinte somente após as 9 horas e 15 minutos. Fique atento quanto às prorrogações de hora para não exceder o limite legal permitido. Se eu vou ter que prorrogar a minha hora, fazer hora extra, não posso ultrapassar de 2 horas. O que mais que eu coloco aqui? Não deixe de entregar seu atestado médico em até 48 horas. Daí eu pergunto aqui para vocês, quantas horas, gente, eu posso permitir que o trabalhador entregue o seu atestado? Quantas horas depois? O que vocês acham? Fala para mim aí. Eu acho que tem que ser no máximo 8 horas. Certo? Permite, né, que possa ser em 48 horas, porque aí é um acordo da empresa, né? A empresa que estabelece essa norma, né? Correto, Jaciene. Ela não é obrigada a aceitar o atestado depois de 48 horas. Corretíssimo. Que a Jaciene fala. É verdade. Gente, não existe uma legislação específica que fala assim, ó, trabalhador tem que entregar atestado até 24 horas. Ó, trabalhador precisa entregar atestado até 48 horas. Não, isso é uma conduta, uma regra interna da empresa. Todavia, é necessário a empresa fazer. Eu já vi empresa tomando na cabeça, recebendo atestado depois de 15 dias. Por quê? Porque 15 dias você perdeu a referência daquilo que ocorreu com o trabalhador. Se foi um acidente de trabalho, se foi uma doença ocupacional, então cuidado com isso. Estabeleça sempre prazos. De 72 horas para baixo é o limite que a gente propõe para que o trabalhador entregue aí o seu atestado, né? O que mais que eu coloco aqui? Não deixe de registrar seu ponto. A falta de registro de ponto implicará em advertência, suspensão e até rescisão. Por conta de quê? Porque isso pode me virar um ataque e me trazer problemas sérios para a minha empresa. Importante aqui, ó. Todo acidente de trabalho deve ser comunicado imediatamente. Caso contrário, não será considerado acidente de trabalho. É uma coisa que as empresas não tomam precaução nesse sentido e levam muita tinta em decorrência disso. Eu tenho uma empresa que eu era consultor, não sou mais. Essa empresa, um trabalhador foi panhar café. E aí ele começou trabalhando, panhando café, e ele sumiu. Não voltou mais a trabalhar durante 15 dias. Depois de 15 dias, ele apareceu com atestado debaixo do braço. O empresário, sem saber o que fazer, ligou para a contabilidade. O que fizeram por conta e risco? Aceitaram o atestado do trabalhador e abriram uma CAT. Por quê? Porque o trabalhador ele apareceu na empresa trazendo um atestado
dizendo que ele caiu da escada e ele teve um problema no olho dele. Certo? Vocês não têm noção do tamanho do BO que isso virou. O que aconteceu? Esse trabalhador ele ingressou na Justiça do Trabalho, fizeram-se a perícia trabalhista, ele arrancou da empresa R$280 mil, mais uma pensão vitalícia pelo resto dos seus dias. Isso implica que enquanto ele for vivo, a empresa terá que pagar para ele um salário vitalício. Qual foi o erro, gente? Esse cara disse que caiu do café e machucou o olho. Só que a empresa, em hipótese alguma, poderia ter aceitado o atestado dele depois de 15 dias. E pior do que isso, jamais deveria ter aberto essa CAT aí. Na medida que ela abriu a CAT, ela assumiu o passivo. Responsabilidade dela. Entenderam isso, gente? Então, muito cuidado com o atestado. Isso pode te dar uma bela e grande dor de cabeça. Certinho? Ô, Rogério. Sim. Mas mesmo que ele não relatou na hora lá que ele tinha machucado, que o certo seria isso, mesmo assim a empresa perdeu a causa? Perdeu a causa. Por quê? Porque ela aceitou o atestado e abriu a CAT. Quando ela abriu a CAT... Ela foi de aceitar o atestado e abrir a CAT. Perfeitamente, perfeitamente. Se ela não tivesse aberto essa CAT, talvez ela não teria que pagar essa multa. Com certeza, com certeza. Porque a partir do momento que você abriu a CAT, você assumiu o acidente. Porque o próprio nome da CAT já diz Comunicação de Acidente de Trabalho. Certo? Então, de nada, muito atento aí, futuros administradores. Eu gosto de explicar as coisas nos mínimos detalhes. Por isso que eu não sou muito assim, afeito, né? Respeito, obviamente, quem faz dessa forma, mas entupir o aluno de pesquisa sem trazer a ele uma conexão prática da vida, né? Estou preparando vocês para o mercado de trabalho, então eu fico preocupado com essas coisas aí. A história nossa do dia a dia, a vivência do nosso dia a dia, ela tem que ser levada em consideração devido a essas consequências aí. Deixa eu abrir aqui minha chamada aqui, que hoje eu já falei para arrebentar, né? Amanhã vocês têm aula com quem? Com a Rosana? Deixa eu buscar vocês aqui. A Rosana é mó da hora, né? Ontem ela mandou uma mensagem para mim, antes dela escrever a mensagem, ela mandou uma risada na mensagem. Aquele kkk, sabe? Como é que como é que consegue ser de bem com a vida assim 24 horas, né? Que coisa bacana. Estou abrindo a minha chamada aqui. E vou publicar ela com vocês aí. Muito bem. Apareceu minha chamada aí para vocês, né, gente? Então vamos lá. Ana Flávia. Ana Flávia disappeared. Camila Barbosa. Cláudia. Cláudia tá por aí? Professora, eu, Camila, estou aqui. Certo. A Cláudia não tá, né? Não sei, não vi a Cláudia. Daiane tá por aí? Ô Daiane, cadê você? Daiane não está. O Diego Danto hoje também não via por aí. Está por aí? A Elisa está. Já vi que está aí. Emerson Luciano. A Gabriela está. Gabriele está. E a Gisele, tá por aí?
Gisele Tô Pimenta. aqui. Muito bom, Gisele. Isadora. Jaciene. Jaciene, eu vi que está aí. Eu tô, professor. A Jennifer. A Jordânia. Júlia. Tô aqui. O Marcelo Aparecido. Presente. Marcelo, hoje você está muito quieto. O que aconteceu? Nada. Tá de boa? Isso, tava ouvindo sua explicação. Então tá bom. Deixa eu ver aqui mais. A Rejane. Rejane, tá por aí? Rejane. A Tati tá aí. Eu estou aqui. Muito bom. Muito bem. Acabei fazendo a chamada de todo mundo. Quer saber? Falei para lascar, trouxe informações importantíssimas para vocês. Por enquanto, não vou propor nenhuma atividade, deixa a gente construir mais conhecimentos para a gente fazer algum trabalho, porque na época do cálculo a gente vai ter mais exercícios para fazer, né? Por enquanto, quer saber de uma coisa? Vai lá jantar, tomar aquele banho esperto, despertar um pouco desse calor e que você tenha uma noite abençoada. Combinado assim? Combinado, Rogério. Obrigado. Boa noite também. Bom descanso também. Ok, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus, viu? Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite, Rogério.